Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias. Você vai acompanhar o resumo da sessão do Supremo desta semana, a primeira do segundo semestre. Os ministros julgaram inconstitucional a emenda que estabeleceu o estado de emergência em 2022. A alteração na Constituição foi feita em ano eleitoral. E ainda, a volta do recesso no Tribunal Superior Eleitoral. Em outubro tem eleições municipais. Acompanhe com a gente aqui na TV Justiça. O Plenárias está no ar. Com a gente no estúdio, a consultora jurídica Karina Zucolotto. Oi, Karina. Karina, começamos já o segundo semestre, tivemos uma sessão, só que durante o recesso os processos não param, mas tem algumas particularidades, né? Plantão no Supremo, como ficam os trabalhos, como ficaram os trabalhos? Olá, Flávia. Olha só, embora tenha havido o recesso no mês de julho, os trabalhos dos ministros não pararam, vários deles continuaram despachando seus processos e o ministro Luiz Roberto Barroso, nessa primeira sessão de reabertura do semestre, na verdade, abertura do semestre judiciário nesse segundo semestre de 2024, o ministro ele traz números para mostrar quanto foi o trabalho feito durante esse período. Então, foram vários recursos que foram analisados sobre a sua admissibilidade ou não, a possibilidade de serem julgados aqui no Supremo ou não. E nós começamos bem, diria dessa forma, porque nós já temos uma decisão definitiva em uma ação direta de inconstitucionalidade numa única sessão que foi realizada nessa semana, 1º de agosto. E antes da gente iniciar e falar sobre a pauta de julgamento da semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, na abertura da sessão, o presidente Luiz Roberto Barroso, fez um balanço das atividades da Corte durante o recesso do Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal destacou os números do recesso. Ao longo desse mês, nós proferimos com as nossas equipes 4.817 decisões em processos, maior parte deles de admissibilidade ou não de recursos de uma maneira geral, muitos despachos e nós, em conjunto, proferimos 28 decisões liminares, casos de urgência, geralmente em suspensão de segurança que chegavam aqui ao Supremo. Luiz Roberto Barroso também defendeu a transparência do Supremo. Todo mundo tem interesse no Supremo. Portanto, essa ideia de que participar de um evento onde tem empresários é um problema ético é um equívoco, até porque coisas eticamente erradas, se tivessem que acontecer, e felizmente não acontecem, não aconteceriam em congressos com 2.000 pessoas, aconteceriam em recantos fechados. Nenhum tribunal do mundo é mais transparente do que o Supremo Tribunal Federal, por duas razões básicas. A primeira, nós deliberamos na frente da televisão. Todo mundo pode assistir o que nós estamos fazendo. Todo mundo sabe as razões que nós damos para cada decisão. Nenhuma decisão aqui é tomada numa sala fora da vista de qualquer pessoa. E nós temos um portal de transparência com todas as despesas que são realizadas aqui no Supremo. E nesta primeira sessão, o plenário do STF concluiu o julgamento da ação que estabeleceu o estado de emergência em 2022 e também concedeu benefícios sociais em ano eleitoral. A repórter Marta Ferreira acompanhou e tem os detalhes. A emenda constitucional foi promulgada em julho de 2022 pelo Congresso Nacional. Para conseguir liberar o dinheiro para pagar os benefícios, o texto instituiu o estado de emergência, liberando recursos que não estavam previstos no orçamento. Para o Partido Novo, autor da ação, essa emenda constitucional se fundamentou em um estado de emergência que nem sequer existia, criando hipóteses de exceção que podem ser exploradas por quem estiver no poder sempre que uma eleição estiver próxima. Também alegou que a medida buscou garantir a distribuição gratuita de bens em ano de eleição, violando o direito ao voto secreto e universal e, assim,
a legislação eleitoral. A análise do caso começou em sessão virtual. O relator, ministro André Mendonça, e o ministro Alexandre de Moraes votaram pela improcedência do pedido. Mas um pedido de destaque fez o julgamento ir para o plenário físico e começar do zero. O advogado do Partido Novo relembrou os argumentos apresentados na ação. Um deles é de que a emenda seria inconstitucional por vício de tramitação. O outro é que os benefícios foram dados somente em um ano de eleições. Nós estamos diante, excelências, da maior compra de votos institucionalizada da história desse país. Em julho de 2022, a liberação, com alteração constitucional, de 41 bilhões de reais, através de 26 bilhões de reais para aumento de R$200 do auxílio emergencial. Nós tivemos 2 bilhões de reais para taxistas. A Constituição foi alterada para conceder um auxílio de R$1.000 para taxistas. A Constituição foi alterada, através de emenda constitucional, para a concessão de auxílio para caminhoneiros. O relator, ministro André Mendonça, considerou que havia perda de objeto, porque os prazos abrangidos pela emenda constitucional já teriam se esgotado com o fim do estado de emergência. Mendonça, então, votou para negar o pedido feito pelo partido. Por definição, não existe no direito brasileiro um suposto desvio de finalidade ou abuso de poder legislativo que foi confessado pela própria autoridade desviante. Eu quero dizer o seguinte, ou é constitucional ou não é constitucional, mas o Constituinte ele foi claro ao traçar as suas diretrizes. Nós podemos concordar, como eu disse, ou discordar delas, mas não penso que propriamente pela arguição de desvio de finalidade e de ofensa, de modo mais especial, ao artigo 16 da Constituição. Justifico que, no caso, os próprios subscritores e relatores da PEC em comento justificaram a declaração do estado de emergência e respectiva duração até 31 de dezembro, justamente em função do período eleitoral. Se não fosse isso, não precisaria se fazer uma PEC, bastaria uma outra medida legislativa. O ministro Gilmar Mendes votou pela parcial procedência do pedido. O ministro Flávio Dino acompanhou o mesmo entendimento. Eu propugno pelo conhecimento da ação, embora também, como Vossa Excelência, reconheça que a questão do conhecimento vai, no meu caso, aos artigos 3º, 5º e 6º, e que, se a tanto chegarmos no que concerne a eventual declaração de inconstitucionalidade, declararemos a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, sem atribuir efeitos, portanto, prospectivos à decisão, mas que possamos sinalizar que valeu uma vez e não mais. O plenário, por maioria, seguiu a divergência, julgando parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da emenda constitucional, mas sem pronunciar a nulidade para evitar prejuízos a quem recebeu valores de boa-fé, porque a norma já produziu efeitos. Essa emenda de 2022, Karina, ela foi considerada, portanto, inconstitucional. E eu gostaria que você explicasse, então, agora o efeito prático. Porque não vai ter efeito porque aconteceu naquele período, né? Não tem efeito para o passado, mas para o futuro. Olha só, é importante a gente esclarecer um ponto para que quem está assistindo ou quem viu por cima essa decisão do Supremo não vá dizer que o Supremo proibiu a concessão de benefícios pelo governo federal. Então, não pode mais conceder aumento no Auxílio Brasil? Pode. Não pode conceder auxílio taxista? Pode. O que não pode é que esses benefícios sejam concedidos
em ano de eleição, porque a lei eleitoral proíbe. E essa era a grande discussão nessa ação direta de inconstitucionalidade. A emenda à Constituição que estava sendo questionada é de meados de junho de 2022 e em outubro nós tivemos eleições presidenciais. Essa possibilidade ou essa circunstância acabaria gerando uma desigualdade entre candidatos no momento das eleições, fazendo com que o eleitor pudesse preferir um candidato a outro. Por quê? Porque concedeu mais benefícios. Benefício aos caminhoneiros, benefício aos taxistas, aumentou aquele que era o Bolsa Família, hoje é Auxílio Brasil, houve o aumento do Vale Gás. Então o Supremo não está dizendo que não pode haver esse aumento. Pode, mas não pode em ano de eleições. Muito bem, os ministros disseram que, embora a emenda à Constituição tenha sido promulgada pelo Congresso Nacional para produzir efeitos até o dia 31 de dezembro de 2022 e que, portanto, ela seria uma emenda temporária, uma lei que a gente chama temporária, prevista para durar um determinado período de tempo, é preciso que o caso seja analisado para evitar que essa situação inconstitucional se repita em outros anos de eleição. Então, é para se dar uma decisão vinculante com efeito para o futuro. Por isso que eles falaram efeito prospectivo ex nunc, daqui para frente. Entendam, senhores chefes do Poder Executivo, não pode criar... Não teremos mais uma proposta de emenda constitucional... Exatamente. ...para tramitar, porque se tramitar vai ser considerada inconstitucional. E o Estado, e mesmo o estado de emergência que foi decretado em 2022, segundo os ministros, foi de toda forma inconstitucional, porque não havia motivos graves o suficiente na economia para justificar a decretação do estado de emergência. Então, a lei eleitoral diz o seguinte: não se pode conceder benefícios, a lei diz, proíbe ao governo distribuir bens, valores e benefícios à população, porque criaria essa desigualdade, exceto em caso de calamidade pública ou estado de emergência, mas decretado um ano antes da eleição. Então, veja, é inconstitucional, aquelas pessoas que receberam os benefícios de boa-fé não terão que devolver, mas aqueles que receberam indevidamente serão responsabilizados. E essa decisão vale, portanto, daqui para frente, com eficácia vinculante, não se pode repetir a mesma dose. E o Tribunal Superior Eleitoral também retomou os trabalhos do semestre. Na abertura, a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, destacou as eleições municipais em outubro deste ano. As informações com o repórter Pablo Lemos. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, abriu o semestre reforçando o compromisso com as eleições municipais de outubro. Ela destacou que, durante o recesso forense, foram promovidos testes de campo em todos os estados brasileiros. Para que nós tenhamos uma eleição democrática, segura, com urnas auditadas, com segurança absoluta para os eleitores exercerem livremente o seu direito de voto. Estamos trabalhando nisso e neste segundo semestre de 2024 iniciamos, portanto, com este foco. Carmen Lúcia afirmou que o trabalho para garantir eleições democráticas e seguras continua. Certa de que será um período de muito trabalho, como é próprio das eleições municipais todas as vezes que ocorrem, mas também um trabalho feito para o fortalecimento da democracia brasileira, para as melhores condições de cidadania exercida plenamente, como se tem ao chegar à urna, ao depositar sua urna e ter o resultado das eleições. O procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, elogiou o trabalho que vem sendo feito e a atuação da ministra Carmen Lúcia à frente da Corte nesse período. A maior garantia desse futuro é este tribunal, presidido especialmente por Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia, que é o ícone do que é ser uma pessoa democrata, comprometido com os valores constitucionais e líder nos caminhos da implementação do que é bom e justo. Após a sessão de abertura, foram julgados 3 processos por abuso de poder político e econômico envolvendo prefeitos, vice-prefeitos e governadores. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, disse que todos os julgamentos previstos vão ser feitos levando em conta o período eleitoral. Vale lembrar que o primeiro turno das eleições municipais vai ser em 6 de outubro e só no dia 27
é que vai ter o segundo dia de votação em cidades com mais de 200 mil habitantes. E o Superior Tribunal de Justiça retoma o ano judiciário de 2024 com vários processos de grande impacto jurídico e social na pauta dos colegiados da Corte. Confira alguns temas que devem ser julgados. No próximo dia 7 de agosto, os ministros da Corte Especial do STJ devem retomar o julgamento de caso em que 4 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região do Rio de Janeiro são acusados de participar de grupo criminoso que, em troca de propina, atuaria para incluir empresas e organizações sociais em plano especial de execução da Justiça do Trabalho. Além de investigações envolvendo autoridades, a violência contra a mulher é um dos destaques na pauta de processos criminais. Em um deles, a terceira sessão do STJ vai definir se é possível fixar prazo de duração para as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. O julgamento está interrompido por pedido de vista coletiva. Outro julgamento no campo da violência de gênero discute se basta a recusa verbal ao ato sexual para caracterizar o estupro, ou se é necessária uma reação extraordinária da vítima. O processo está marcado para ser retomado pela 6ª turma no dia 13 de agosto. Continuando no direito penal, a Corte Especial deve voltar ao processo em que o Facebook aponta suposta divergência entre os colegiados do STJ a respeito da possibilidade de imposição de astrentes, uma multa processual a terceiros estranhos ao processo para garantir o cumprimento de decisão judicial. O caso envolve julgamento em que a terceira sessão decidiu que o Facebook no Brasil pode responder a intimações e citações judiciais dirigidas à empresa WhatsApp no curso de investigação da Polícia Federal. Agora vamos conferir os destaques da pauta de processos no direito privado com a repórter Marina Campos. Oi, Kátia. Também aqui na Corte Especial, a expectativa é que seja retomado o julgamento sobre o Poder Geral de Cautela da Justiça diante de ações com suspeita de litigância predatória. Situação em que o judiciário é provocado por demandas massificadas com intenção ilegítima. Lembrando que esse assunto já foi debatido em audiência pública promovida pela 2ª sessão do STJ no ano passado. Ainda no direito privado, a 2ª sessão pode concluir o julgamento para estabelecer o termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais que reivindicam a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. No mesmo colegiado, outro processo envolvendo bancos é o que vai definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas. Para finalizar, quem vai resumir a previsão de julgamentos no direito público é a repórter Samanta Peçanha. Marina, entre os casos de grande interesse jurídico e social que ainda não foram pautados, mas podem entrar em julgamento até o final do ano, está o processo aí na Corte Especial para decidir se é legítima a adoção de critérios objetivos. Por exemplo, um certo valor de renda mensal na avaliação de hipossuficiência, quando se aprecia o pedido de gratuidade de justiça. E no dia 14 de agosto, os ministros da primeira sessão devem analisar a possibilidade de cômputo do aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários. Em um dos recursos repetitivos pautados no caso, o INSS alega que a indenização é paga justamente por inexistir trabalho remunerado, estando ausente o fato gerador da contribuição previdenciária. E no próximo bloco foi comemorado essa semana o Dia Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. A maioria dos casos envolve tráfico para o trabalho escravo. Não saia daí, a gente faz um rápido intervalo.
Essa semana foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. No Brasil, a maioria das vítimas é formada por homens e pessoas negras. Os dados são do Relatório Nacional lançado pelo Ministério da Justiça. O levantamento considera os dados de 2021 a 2023. A reportagem é da Evne Araújo. O relatório aponta que o abuso da mão de obra humana é a principal finalidade do tráfico de pessoas no Brasil. Trabalho análogo ao de escravo, exploração sexual, adoção ilegal, servidão por dívida e remoção de órgãos estão no topo dessa lista. De 2021 a 2023, 8.415 pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão. Destas, 80% eram negras e 84% do sexo masculino. Alguns métodos usados pelos traficantes para atrair pessoas de todas as idades e nacionalidades são as falsas oportunidades de trabalho, golpes amorosos e promessas de ganhos expressivos em moeda estrangeira. O criminoso se aproxima das pessoas, conquista a confiança paulatinamente e, em determinado momento, faz uma oferta irrecusável. É aquela oferta de um emprego de ótima qualidade, com uma remuneração muito maior do que esta pessoa poderia imaginar. Há também a possibilidade de oferta de uma vida no exterior, uma vida glamourosa em outro país, em outra cultura, e com uma vantagem adicional, a possibilidade de, dentro deste conjunto de benefícios, poder contribuir para a melhoria de vida dos seus familiares. A Organização das Nações Unidas estima que haja cerca de 2,5 milhões de vítimas de tráfico humano em todo o mundo. Segundo a ONU, o crime movimenta anualmente 32 bilhões de dólares. Desse valor, 85% vem da exploração sexual, a terceira atividade legal mais lucrativa do mundo. A Divisão de Repressão ao Tráfico de Pessoas da Polícia Federal abriu este ano 42 inquéritos para apurar denúncias. Em 2024, 26 pessoas foram resgatadas em 8 operações policiais. A maior parte seria traficada exatamente para fins de exploração sexual. Os casos chegam à PF por meio das próprias vítimas ou dos familiares delas. Quando a vítima, a gente consegue entrar em contato com a vítima, ela passa informação de local, informação de como, principalmente como ela foi aliciada, né, para a gente conseguir chegar nessa pessoa, né, para que ela seja punida pelo que ela já fez e que ela evite que outras pessoas também sejam vítimas, né? Roraima, no norte do país, faz fronteira com a Guiana e a Venezuela. Um levantamento inédito da Universidade Federal do Estado aponta que as mulheres migrantes são as principais vítimas de tráfico humano na região. Elas representam 41% dos registros. No total, o estudo identificou 309 casos desde 2022. Desses, 194 eram de mulheres, sendo 129 migrantes. A situação é bastante grave. Há uma estreita relação entre o crescimento das migrações e o aumento do tráfico de pessoas, o aumento do trabalho, da exploração do trabalho análogo ao escravo, de uma grande maioria de pessoas em situação de migração, de vulnerabilidade social. Há 5 anos, o Ministério Público do Trabalho faz a campanha Liberdade no Ar para conscientizar passageiros de aeroportos sobre os riscos de promessas tentadoras de trabalho em outras cidades ou até mesmo em outros países. Em 2024, os telões dos portões de embarque exibem animações com histórias reais de casos apurados pelo MPT. Uma iniciativa exitosa que tem acesso de diversos países e com uma ampla participação e já está na sua 5ª edição. Nós convidamos todos vocês a se conscientizar, a treinar o olhar para que a gente possa evoluir como sociedade e ajudar a combater o tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. A gente fala muito aqui sobre assuntos que têm a chamada repercussão geral, quando o Supremo decide que o julgamento sobre um determinado tema tem que ser seguido por todos os outros julgamentos semelhantes. No primeiro semestre, a Corte analisou 20 novos temas de repercussão geral. Em 13, o Supremo decidiu que os casos têm relevância e a tese deve ser aplicada em processos sobre esse mesmo tema. Quem tem os detalhes é a repórter Amanda Mustafa.
Para ser analisado no STF como recurso extraordinário julgado com repercussão geral, o caso deve tratar de questões relevantes sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses das partes envolvidas no processo. Definida a repercussão geral, em cada julgamento é fixada uma tese a ser aplicada em casos semelhantes em todas as instâncias da Justiça, o que evita que novos processos sobre a mesma matéria cheguem à Corte. A definição de repercussão geral nos recursos é feita pelo plenário virtual. No primeiro semestre, os ministros analisaram 20 temas e reconheceram a repercussão geral em 13. Entre os destaques, ainda sem data prevista para julgamento de mérito, estão o recurso que discute sobre o vínculo de emprego de motoristas de aplicativos com plataformas digitais e o que discute se o piso salarial nacional da educação básica vale para professores com contrato temporário. Os ministros também deverão julgar a forma de cálculo da aposentadoria motivada por doença grave, contagiosa ou incurável e a constitucionalidade do repasse de parte das taxas cobradas por cartórios extrajudiciais para o financiamento das instituições do sistema de justiça. Em 2 dos 13 casos que tiveram a repercussão geral reconhecida, a Corte reafirmou a jurisprudência sobre a matéria e fixou uma tese para a solução da controvérsia. Isso ocorre quando já existe entendimento do colegiado sobre a discussão, o que autoriza a fixação de tese no momento que o tribunal reconhece a repercussão geral. A análise de 20 novos temas de repercussão geral é um número expressivo, né, Karina? E essas análises, elas são feitas primeiro no plenário virtual. Gostaria que você explicasse isso para a gente. E a repercussão geral, ela dá muita celeridade, né? Sem dúvida alguma, Flávia. Vamos lembrar que, olha só, para os ministros decidirem se um recurso que chega até a Suprema Corte tem ou não repercussão geral, que é um dos requisitos para o recurso extraordinário ser julgado aqui na Suprema Corte, primeiro, ele tem que ter uma relevância jurídica, social, política e ou econômica. Então, isso tem que ser demonstrado logo de início da propositura do recurso extraordinário. Depois, os ministros analisam se a matéria é constitucional ou infraconstitucional. Então, são vários pontos que são analisados para que um recurso extraordinário seja julgado aqui na Suprema Corte. E é interessante porque esse filtro foi criado em 2004 pela Emenda Constitucional 45, fazendo com que milhares de recursos que poderiam chegar ao Supremo sobre o mesmo tema pudesse fazer com que apenas um chegasse até o Supremo e a decisão deste um resolvesse os outros 999 que estariam aguardando, sobrestados lá nas instâncias ordinárias, vamos imaginar dessa forma, esperando essa decisão do Supremo. E o mais interessante, essa decisão do Supremo, nesses recursos com repercussão geral, não só resolve aquele caso concreto que foi trazido, como aqueles que estavam parados aguardando essa decisão, como também é de observância obrigatória pelos juízes amanhã, quando esse mesmo tema chegar a ser proposto na Justiça. Por isso você disse, é um assunto e é um tema que traz celeridade processual, porque o juiz lá no primeiro grau já pode aplicar a decisão do Supremo sem que a ação tramite todinha até chegar novamente a uma nova discussão. Tá certo, obrigada. Esta edição do Plenárias termina aqui. Karina, obrigada pela sua presença no estúdio com a gente. A gente se vê de novo na semana que vem. E você também pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Continue aqui com a gente e até a próxima. Tchau!